Olá, hoje é sexta-feira, 31 de julho, o Panorama está começando. Veja agora o que preparamos para esta edição. No Giro de Notícias, Ministério da Saúde declara que já está preparado para imunizar a população assim que a vacina contra a Covid-19 estiver disponível. Governador Romeu Zema lança novas regras para o plano de retomada segura da economia nos municípios. Comparação de dados sinaliza que taxa de curados da Covid-19 em Caratinga está acima da média. Você vai ver também, cresce nova modalidade de turismo durante a pandemia. No nosso quadro sobre o mundo animal, vamos falar sobre o enriquecimento ambiental para gatos. E hoje é dia de conferir as opções de lazer da nossa agenda cultural. Fique ligado, o Panorama está no ar. O Ministério da Saúde declarou que já está preparado para imunizar a população assim que a vacina contra a Covid-19 estiver disponível. Em breve nós vamos ter um grande programa, uma grande ação de vacinação contra o Covid. O Ministério tem se preparado, tanto do ponto de vista tecnológico, como também o nosso Programa Nacional de Imunizações tem trabalhado no planejamento de uma campanha que vai sim dar essa solução para o combate e o enfrentamento à Covid, principalmente protegendo toda a população brasileira. O governador Romeu Zema lançou as novas regras para o Plano Minas Consciente, criado para orientar a retomada segura e responsável da economia nos municípios. O novo protocolo, que considerou uma consulta pública com 630 contribuições, pretende adequar as regras ao momento de platô da pandemia no estado, que indica estabilidade no número de novos casos e óbitos. Para definir as mudanças, também foi considerado o aumento de 71,8% no número de leitos de UTI na rede pública de saúde nos últimos 3 meses. A principal mudança que nós estamos implementando é na questão das ondas. Antes nós tínhamos 4 ondas. E agora vamos simplificar para apenas 3 ondas. E as cores das ondas geravam uma certa confusão. E agora nós vamos colocar as ondas exatamente igual está num farol, num semáforo. A onda vermelha, a onda amarela ou laranja e a onda verde. E a onda vermelha vai ser aplicada naqueles casos em que o município ou a região estão com mais dificuldades, o que faz todo sentido. A amarela ou a laranja, naqueles numa condição intermediária. E o verde somente para aqueles que estão com uma condição mais segura. Um outro ponto que nós queremos salientar é que os municípios com menos de 30 mil habitantes vão ter um tratamento diferenciado ou simplificado. Um dos principais focos de transmissão da Covid nós sabemos, o transporte coletivo, tanto em trens, quanto em metrô, quanto em ônibus. Por quê? Porque ali há uma aglomeração grande de pessoas. As pessoas tocam no corrimão ou no suporte aonde seguram, e isso facilita muito a propagação. E cidades pequenas, que são a grande maioria daquelas que estão em Minas Gerais, sequer existe transporte coletivo no número considerável delas. Eu mesmo conheço muitas cidades pequenas, como que as pessoas se deslocam a pé, ou de bicicleta, ou de carro, porque é muito fácil. Ninguém precisa estar se deslocando no transporte coletivo. As distâncias a serem percorridas são pequenas. Então, essas cidades onde há essa não incidência de transporte coletivo, nós vamos estar considerando isso como algo que faz com que a cidade venha a ter um tratamento diferente. Essa fase 2 do Minas Consciente,
que vem depois de uma decisão do Tribunal de Justiça que impôs a todos os municípios esses protocolos, eu gostaria de dizer que os municípios passarão a ter uma certa autonomia. Eles poderão optar em aderir à regra da macro-região de saúde ou então à micro-região de saúde, aquilo que o gestor municipal julgar mais adequado. Uma comparação dos números de pacientes curados com os infectados foi feita de acordo com o boletim epidemiológico Covid-19 de Caratinga, divulgado na última segunda-feira, que registrou 569 pessoas que se recuperaram da doença e 726 que testaram positivo para o novo coronavírus. De acordo com a pneumologista Maria José Ligeiro, a taxa de curados da doença no município é considerada acima da média. Nesse momento agora, a gente tem uma taxa de pacientes curados um pouco acima da média, tanto do Brasil como de Minas Gerais. A gente atingiu aí mais ou menos 78% no número de curados em relação ao número de infectados. Isso é uma coisa boa, porque a gente está vendo que tem também uma redução do número de pacientes infectados. Nossa taxa de infecção também tem diminuído. E isso acaba levando a acreditar que a gente vai ter, vai atingir essa contaminação em massa, né, uma imunidade em massa, com mais rapidamente do que anteriormente, né, do que no mês anterior. Então isso traz para a gente um certo conforto, porque a gente observa que o número de pacientes curados ele está se sobrepondo ao número de pacientes em investigação, ou número de pacientes sintomáticos que ainda não foram testados, né? Se isso acontece, significa que grande parte desses pacientes que ainda não foram testados ou que ainda estão em acompanhamento, eles têm uma tendência a também evoluir para a cura, né? E com isso a gente diminui o número de pacientes internados e com isso a gente diminui a morbidade da doença. Então isso é uma tendência que a gente está vendo nesse momento, que tende a aumentar, tende a crescer. A partir do momento que a gente tem um maior número de pessoas infectadas na população, a gente cria aí uma imunidade de rebanho. E aí a doença para de progredir, né? Para de aumentar o número de pacientes infectados. E é isso realmente que a gente está observando e é isso que vai acontecer daqui a pouco, espero eu, brevemente. Na edição de hoje do Boletim da Vida do Cazu, Hospital Irmã Denise, a paciente curada da Covid-19, Priscila Vasconcelos Laiguinier, conta sobre a sua experiência e o alívio de ter vencido a doença. Fiquei internada durante 3 dias no Cazu. Foi uma experiência assim, devido assim, ao meu diagnóstico do Covid, eu ter ficado muito assustada, mas a experiência foi maravilhosa. Eu tive a experiência que quando eu cheguei no Cazu fui atendida pela doutora Tamires, que foi muito precisa no diagnóstico. Quando eu comecei a passar mal, eu fiquei bem destruída, assim, um mal assim, que eu nunca tinha passado. Na segunda-feira, quando eu fui para o Cazu, aí eu já fiquei bem assustada, porque eu estava sentindo muitas dores fortes no peito e muita dificuldade para respirar. Ali eu comecei a ficar com medo e ter medo da minha vida. E logo no segundo dia já teve uma melhora muito grande. Eu já comecei a ficar mais tranquila. Eu queria dizer para todos que aqueles que estão passando pelo que eu passei, né, pelo Covid, que confiem em Deus e que tudo vai dar certo, né, que tudo tem seu tempo e que tudo vai dar certo se procurar os profissionais, né, certos. Já ultrapassam os 4 meses de quarentena e os amantes de viagens não veem a hora de colocar o pé na estrada. Algumas pessoas, aliás, estão fazendo do chamado turismo de isolamento uma opção mesmo em plena pandemia. Nesses casos, o objetivo principal não é exatamente tirar férias ou curtir determinado destino, mas sim seguir em isolamento em um novo endereço, com mais comodidade.
turismo de isolamento vem sendo apontado neste primeiro momento como uma oportunidade de mudança de ares, principalmente para famílias que estão isoladas juntas durante a quarentena. Muita gente está começando a fazer esse movimento, não exatamente por férias ou para curtir um determinado destino em si, mas sim para mudar seu endereço de isolamento. Ao invés de continuarem em quarentena em sua própria casa, passados 4 meses, algumas pessoas estão alugando imóveis ou contratando propriedades hoteleiras para seguirem o distanciamento social, mas em outro lugar. Essa tendência também prevê viagens mais curtas, com foco principal em áreas rodeadas por natureza. Viajar próximo, viajar para perto, viajar dentro do seu país. É um momento de super tendência de colocar em prática aquele sonho de conhecer um roteiro fora do óbvio, um hotel boutique, enfim, tudo que a gente tem à disposição aqui no nosso país. Lugares em que você não tem tanta aglomeração de gente, que você não tem o contato entre tantas pessoas, podem ser sim o desejo de pessoas que estão hoje enclausuradas, confinadas nos seus apartamentos, sonhando com uma escapada pós-quarentena. Mais do que nunca, hotéis, pousadas e qualquer tipo de imóvel de temporada dependem da forma com que conseguem se comunicar com possíveis hóspedes sobre a segurança e a higiene de seus espaços. É um maior reforço da higiene no turismo, ou seja, hoje o que a gente vê nos hotéis de luxo já é bastante apurado, os hotéis já têm os seus ritos de higiene e devem ficar ainda mais reforçados. E outros tipos de hospedagem, como albergues, por exemplo, devem passar por um momento difícil de readequação, porque as pessoas não vão querer mais compartilhar itens com pessoas desconhecidas. O aluguel de casas e vilas, assim como de apartamentos, também deve passar por um crivo mais apurado com relação à higiene. Isso é uma tendência não só em hospedagem, mas também em outros serviços do turismo. Foi justamente por isso que o Ministério do Turismo lançou o selo Turismo Responsável, um programa que promove protocolos oficiais para a saúde e segurança do turista. São protocolos específicos para diversos segmentos do setor. O selo é uma das iniciativas do Plano de Retomada do Turismo Brasileiro e é destinado a todas as empresas e guias de turismo inscritos no Cadastur. Para vocês terem ideia, nós estamos entre os 10 primeiros países do mundo a lançarem esse selo. Obviamente, um selo construído com a Anvisa, Ministério da Saúde, com protocolos de segurança de utilização em vários segmentos, que seja hoteleiro, que sejam segmentos de bares e restaurantes, obviamente para dar uma segurança maior para a retomada do turismo no nosso querido Brasil. Importante mostrar o selo, este selo, para quando o estabelecimento ele entrar no site do Ministério do Turismo e fazer seu cadastro, terá que adotar uma série de medidas para que o Ministério o contemple com o selo, dando, obviamente, mais segurança aos turistas brasileiros e estrangeiros. Chegou a hora de conferir as dicas de bem-estar e saúde para o seu animal. E hoje a veterinária Maria de Freitas fala pra gente sobre o enriquecimento ambiental para os gatos. Você sabe por onde começar? Acompanhe agora. Você tem gatinho em casa? Você já ouviu falar em enriquecimento ambiental? Você sabe como isso pode ajudar o seu gatinho a ter saúde e ter uma qualidade de vida? Então, se você tem um gatinho e quer saber mais sobre o assunto, continue ligado aqui no programa de hoje. O que é o enriquecimento ambiental? Enriquecimento ambiental é a gente proporcionar para o gatinho
uma qualidade de vida, né? O ambiente em que ele vive, que seja um ambiente que traga para ele prazer de estar ali. E como que a gente consegue então fazer isso? São coisas muito simples. O gato, ele gosta de ficar muitas das vezes escondidos, porque ele é uma presa. Na natureza o gatinho também é uma presa. Então eles gostam de ter locais onde que eles ficam escondidos para que eles não sejam vistos. E uma coisa fácil que todo mundo tem em casa que a gente consegue fazer esses esconderijos para o gato são as caixas de papelão. Então, de preferência umas caixas maiores, mas se você não tiver uma caixa de sapato já ajuda bastante. Mas se você tiver aquela caixa de papelão, muitas das vezes vem até compra, a gente pode fazer um furinho naquela caixa bem pequeno, só para o gato observar, e a gente coloca a caixa num canto da casa, de preferência um canto que não seja muito visitado, longe da água, longe dos locais onde o gatinho faz as suas necessidades. E a gente coloca aquela caixa, né, com a abertura virada para trás, virada para a parede, deixando só o espaço para ele entrar e aquele buraquinho para ele observar o ambiente. Os gatos, eles adoram caixas, principalmente se a caixa oferecer para ele um local de esconderijo, um local que ele vai se sentir seguro. E uma dica importante, nunca tire o gato do seu esconderijo. Ele tem que entrar e sair por conta própria, ele tem que saber que ali é um local seguro para ele, que ele vai estar ali e vai se sentir protegido. Uma outra coisa muito bacana é a gente fazer para os gatos prateleiras. Os gatos, eles gostam de ficar em alturas observando o ambiente. Como eu já disse, eles são presas. Então, eles gostam de observar tudo que tem à sua volta. Então, se a gente conseguir colocar madeiras fazendo prateleiras, a gente até acha para comprar, mas a gente pode fazer, reaproveitar o que a gente tem em casa mesmo. Fazer umas prateleiras, né, de preferência como se fosse uma escadinha para ele escalar e deixar lá. E o gatinho, quando ele quiser ter esse comportamento de observação, ele vai escalar essas prateleiras e vai ficar lá em cima. Vocês vão perceber que eles vão adorar. Uma outra dica importante é os arranhadores. Os gatinhos, eles gostam de estar sempre afiando as suas garras e renovando elas. Então, por isso que eles têm mania de arranhar sofá, arranhar cadeira, e isso é um instinto natural deles. Então, a gente pode fazer arranhadores. Na internet tem diversos modelos explicando, mas a gente pode pegar um pedaço de madeira e enrolar barbante, aquele barbante mais grosso, colar barbante nessa madeira e deixar num canto que ele vai começar a usar ali de arranhador. Lembrando, gente, que o enriquecimento ambiental, ele ajuda até na prevenção de doenças, como a obesidade e até mesmo a diabetes, né? Além de evitar que o gato fique estressado, e o estresse ele pode causar diversas alterações, tanto comportamentais quanto na saúde do animal. Então, é muito importante a gente mantê-los com qualidade de vida e felizes. Vamos ver agora as ofertas de emprego do quadro Oportunidades. Assistente administrativo com experiência em departamento financeiro e ensino superior completo. Assistente de serviço de contabilidade. É necessário ter experiência em contabilidade e ensino superior completo. Auxiliar financeiro com experiência em departamento financeiro e ensino médio completo. Babá com experiência. Balconista de padaria com experiência, contínuo com experiência, ensino médio completo, carteira de habilitação A e moto. Empregado doméstico nos serviços gerais com experiência, estoquista com experiência e carteira de habilitação AB, mecânico de motocicletas com experiência, motorista de caminhão para rotas regionais e internacionais, com carteira de habilitação C ou D. Motorista entregador com carteira de habilitação AB,
Motorista entregador com disponibilidade para serviço pesado. É necessário também ter carteira de habilitação D, experiência e ensino fundamental completo. Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. É necessário conhecimento básico de serviços de pintura, encanamento e parte elétrica. Operador de empilhadeira com experiência, carteira de habilitação B e curso de formação. Recepcionista atendente com experiência, ensino médio completo e conhecimentos básicos de informática. Vendedor externo em Caratinga e região, com experiência em vendas, carteira de habilitação B e carro próprio. Vendedor com carteira de habilitação D, experiência em vendas e ensino superior completo. Vendedor externo com experiência em vendas, carteira de habilitação B, veículo próprio e ensino fundamental completo. Devido à suspensão dos atendimentos presenciais do Cine, os interessados devem enviar cartas de encaminhamento pelo aplicativo Cinefácil ou pelo portal Emprega Brasil. O endereço é empregabrasil.mte.gov.br. É hora de saber como está a previsão do tempo para este final de semana em Caratinga e região. Amanhã em Bom Jesus do Galho a expectativa é de sol com muitas nuvens. Noite também com tempo nublado. Mínima de 14 e a máxima pode chegar a 24 graus. No domingo em Santa Rita de Minas é dia de sol com poucas nuvens. A temperatura mínima esperada é de 13 e a máxima de 23 graus. Em Caratinga, na segunda-feira, dia de sol sem nuvens no céu. A mínima prevista é de 13 e a máxima de 24 graus. Assistir um bom filme tem sido a diversão favorita de muitas pessoas durante a pandemia. E essa semana o Agenda Cultural traz opções bem interessantes para você que é amante da sétima arte. Veja. Como a gente já havia noticiado por aqui, neste final de semana tem Cinema Drive-In em Santa Rita de Minas. Os filmes são exibidos numa tela ao ar livre, enquanto o público fica dentro do carro, respeitando o distanciamento social. A estreia é nesta sexta-feira às 7h30 da noite com o filme X-Men Fênix Negra. No sábado, a sessão começa um pouquinho mais cedo, às 7 da noite, e traz Bohemian Rhapsody, premiada cinebiografia do cantor Freddie Mercury. O filme de domingo é perfeito para ver com as crianças, mas os adultos também vão se divertir. Toy Story 4 será exibido a partir das 5 da tarde. Os interessados podem ter informações sobre a venda de ingressos pelo telefone 99850-0291. Outro evento cultural muito esperado na região começa na próxima quinta-feira. A Mostra de Cinema Olhares do Interior vai acontecer de forma virtual. Em vez de se aglomerar nas salas de exibição, cada um vai poder ver os filmes em casa, pela TV ou pela internet. A mostra recebeu mais de 200 inscrições de filmes curta-metragem de todo o Brasil. Destes, 20 foram selecionados para concorrer ao troféu em 3 categorias: melhor filme, menção honrosa e voto popular. Nos dias 6, 7 e 8 de agosto, o público vai poder ver as produções por meio de lives que serão exibidas no YouTube e também em 2 canais de televisão aqui de Caratinga, na UNEC TV e na Docton TV. Depois de cada live, os filmes do dia vão ficar 24 horas disponíveis no site da mostra para que as pessoas votem nos seus favoritos. O endereço é olharesdointerior.com.br. A premiação dos curtas escolhidos pelo júri vai acontecer na live do dia 8 de agosto. Já o vencedor da categoria Voto Popular será anunciado no dia 10. Fique ligado! Estamos encerrando a edição desta sexta-feira. Você pode seguir conectado com as principais notícias do sábado e do domingo nas nossas redes sociais. Sempre reforçamos o pedido para que você continue se protegendo, porque este ainda é o melhor remédio contra o novo coronavírus. Então, se puder, fique em casa, mas se precisar sair por algum motivo essencial, use máscara, higienize as mãos, mantenha uma distância segura de outras pessoas e evite aglomerações. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. Um ótimo final de semana a todos e até segunda.